Na noite de ontem, tivemos ocasião de refletir sobre o significado deste tempo, o significado do Natal do Senhor, o alcance do Natal do Senhor. Sugiro que você retome no nosso canal aquela homilia. Basta que você digite no YouTube @SagradaSJC e você tem acesso a esses e mais vídeos produzidos pela nossa comunidade. Eu não sei, recentemente, mas inclusive tem uma lista dentro do canal com as homilias. Não sei se está atualizada, mas se não encontrar na lista de homilias, há a lista de missas. É interessante retomar para que a gente revisite os fundamentos de que nós tratamos ontem à noite. E hoje as leituras continuam a nos dar esta feliz notícia: Deus se humanizou, Deus se fez ser humano, e começam a nos convidar, como os pastores, como a Virgem, como São José, a contemplar este mistério. Deus se fez ser humano. Um convite à alegria já está na profecia de Isaías. Tome comigo aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Estamos no capítulo 52. Veja só, a leitura inteira é um convite à alegria, mas sobretudo o que vai escrito no versículo 9, acompanhe aí comigo. O profeta pede que alegre-se e exulte as ruínas de Jerusalém. Guarde esta imagem. Ele fala com ruínas e diz: ó ruínas de Jerusalém, alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo. Ou seja, o que acontece, o que ele tem a comunicar, é forte o suficiente para fazer alegrar e exultar ruínas. Depois a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Aliás, vamos pegar desde o primeiro, os 3 primeiros versículos, veja aí comigo. É uma descrição do mistério de Deus feito homem. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. E aqui no versículo 2 vem aquela novidade que eu disse ontem, que só nós cristãos afirmamos. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. E aí vem o 3º versículo, eu vou ler só a primeira expressão. É linda, é bela. Diz o autor: Ele é o esplendor da glória do Pai. Veja que expressão bela. Porque o que é o esplendor da luz, senão a luz mesma? O esplendor da glória do Pai. O que é o esplendor da luz, senão a luz mesma? Por isso que daqui a pouco, ao confessar a divindade de Jesus, nós vamos dizer: Ele, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Depois, o autor diz: Ele é a expressão do ser do Pai. Igualmente bela, a expressão do seu ser. E o Evangelho, que alcança o ápice da narrativa no versículo 14, João 1,14. E o Verbo e a Palavra de Deus se fez ser humano e veio morar entre nós. Então, em continuidade à noite de ontem, a liturgia está trazendo para nós essa alegre notícia e ao mesmo tempo nos convidando a
contemplar este mistério. Porém, em continuidade ao que nós afirmamos ontem, eu gostaria de refletir com você hoje o que significa dizer que Ele é Salvador e por que nós reconhecemos este atributo ao Filho de Deus feito ser humano. Porque, recorde-se, ontem nós dizíamos que não é na cruz e na sua ressurreição que Ele passa a nos salvar. Na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição, a obra de salvação alcança a sua máxima expressão. Mas Ele começa a nos salvar no dia em que assume a nossa natureza humana, no dia em que Ele se faz ser humano. Ali começa a nossa salvação. E toda a vida dele é salvadora. É o que já nos diz a primeira oração da Eucaristia de hoje. Pegue para mim o missal, por favor. A primeira oração, o primeiro convite de hoje, oremos, nos diz isso. Nos faz repetir uma das coisas que afirmamos ontem. Nós dizemos assim: ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano, e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade. Ora, aqui está sendo comunicada uma informação importante. A primeira informação que está sendo dita aqui é que o ser humano foi criado digno, mas houve uma necessidade de restabelecer essa dignidade. E que, portanto, se ele foi criado digno, ele perdeu essa dignidade em algum momento. Que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente restabelecesses a sua dignidade. E depois a oração nos dá o caminho pelo qual isto se realiza, o restabelecimento da dignidade do ser humano. Nós dissemos ao Pai: dai-nos, e tratamos disso ontem, participar da divindade do vosso Filho, que assumiu a nossa humanidade. Ou seja, quando Jesus assume nossa humanidade, quando Deus se humaniza, nos torna divinos. E é aí que está o mistério da salvação. Nós dizíamos ontem, por que Ele fez isso? E a primeira resposta que demos foi: por amor. Por amor é o motivo, mas não a finalidade. O motivo pelo qual Deus se fez ser humano foi por amor. Mas a finalidade deste amor é a nossa salvação. É importante que, contudo, a gente entenda o que significa ser salvo. Porque senão nós escutamos isto: Ele é Salvador, Ele salva, Ele é Salvador, Ele salva, mas isso não impacta a vida da gente. Meu querido e minha querida, esta mensagem, assim como a de ontem, também é católica, também é universal. Porque todo ser humano, independente de confissão religiosa, independente de raça, todo ser humano experimenta dentro de si uma lei autodestrutiva. Todo ser humano experimenta isso. É algo em nós que, se nós deixarmos nos levar, nos leva à destruição. E é interessante que nós experimentamos isso não somente na vida adulta, mas já de criança. Abandone a criança, o bebezinho que seja, abandone a criança aos seus instintos naturais. Deixe ela fazer o que ela quer. Deixe ela agir apenas por instinto. Não eduque, não corrija. E as pessoas dizem o quê? Que a gente está criando um monstro. Não é assim? Abandone a criança ao seu instinto natural e você verá que ela vai se encaminhando para a destruição. Abandone-se aos seus instintos, abandonemo-nos aos nossos instintos naturais e nós perceberemos que a gente vai nos encaminhando à destruição.
Isto é percebido por todo ser humano. E é a isto que a fé chama de pecado, porque nós não fomos criados assim. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano, nós não fomos criados desta forma. Mas existe uma realidade misteriosa que atingiu esta criação, mas a atingiu no coração, na alma. E é esta realidade que atingiu o coração e a alma do ser humano que o leva sempre. Esta realidade que nós experimentamos, a fé cristã e católica chama de pecado. Outras pessoas, outras confissões podem dar o nome que quiser, mas não podem negar esta experiência. Não podem negar, porque ela é católica, ela é universal. Nós, portanto, todo ser humano necessita de salvação, ser salvo dessa lei destrutiva em nós, que, repito, não foi nos dada pelo Criador, foi nos imposta de fora. Nós fomos atingidos por ela depois da criação. E que nós precisamos lutar contra esta inclinação. Aqui, uma explicação a mais, se me permitem. Esta inclinação, ela por si não pode nos levar ao pecado. Para nos levar ao pecado, existe sempre a nossa liberdade, o momento em que a gente diz sim a isso. Mas ela vai estar sempre ali, nos inclinando, nos inclinando, nos inclinando. Nós necessitamos de alguém que nos preserve disso, que nos retire disso, que não nos permita cair depois deste tiro que foi dado em cada um de nós. É a isto que nós chamamos de salvação. É a graça de Deus pela qual eu não me perco. É a graça de Deus que, alimentando-me, me levanta, me faz ficar de pé em primeiro lugar, e se eu vier a cair, me levanta todas as vezes que isso acontecer. A isto chamamos de graça, e a sua finalidade é salvar. Se você entendeu isto, então você percebeu que a salvação não é uma opção, é uma necessidade nossa. Você e eu temos necessidade de sermos salvos, porque do contrário o nosso fim nós já saberemos qual é. Nós nos perderemos por nós mesmos. E quando Ele assume a nossa natureza humana, quando Ele se faz ser humano, Ele comunica a nós esta saída. Ele comunica a nós o que nós necessitamos, a salvação disso tudo. Por isso dizíamos ontem, só Ele é homem perfeito. Só Ele é modelo de ser humano. Nós somos um projeto, que nele se torna um belo projeto, um grande projeto, um admirável projeto. E é por isso que nós temos os olhos fixos nele, Deus feito homem. Porque o homem que você precisa ser, a mulher que você precisa ser, a pessoa, o ser humano que você e eu precisamos ser, está nele. É isto que nos faz nos aproximar do presépio e contemplar esse mistério. Termino. Eu já contei aqui outras vezes isto, mas me desculpe fazer você ouvir de novo. Mas é porque é uma comparação que eu considero muito feliz do que fez o Senhor por nós quando assumiu a nossa humanidade. Há uns anos atrás, depois vocês procurem aí na internet, é fácil de descobrir o ano. Os mais velhos vão se lembrar que, se não me engano, foi no Chile,
onde aconteceu uma tragédia. Os operários estavam trabalhando nas minas, né? E onde eles estavam, houve um deslizamento e eles ficaram presos a muitos metros debaixo da terra. E claro, isso chamou a atenção do mundo inteiro. O mundo inteiro noticiou isso. Um grupo de homens está preso sem possibilidade de sair. E aí a engenharia começou uma série de planos, de estratégias para retirar aqueles homens do fundo das ruínas, porque eram ruínas. E claro, o mundo começou a contar o tempo, porque eles tinham uma quantidade específica de água, de alimento, e o ar começava a ficar rarefeito, então precisavam correr contra o tempo. E quem acompanhou, quem se lembra, se recorda da ansiedade que foi aquilo, porque você imaginar, meu Deus, que tormento aquilo, as pessoas presas ali dentro, elas não tinham comunicação nenhuma com o mundo de fora, não sabiam se seriam salvas, se seriam esquecidas, tinham aquela esperança de que algo pudesse acontecer, mas tantos metros dentro da terra era esperar a morte, estavam perdidos. E eu me recordo que naquela ocasião, era uma manhã, eu guiava o automóvel e ia escutando a rádio dando notícias. E aí eu escutei o jornalista dando a seguinte notícia, de que algo de extraordinário tinha acontecido. O que tinha acontecido? Os técnicos tinham feito uma cápsula, construído uma cápsula, e tinham colocado esta cápsula num orifício na terra, e feito aquela cápsula viajar aqueles metros todos, para chegar até onde estavam aqueles homens, e um por um, não foi todo mundo, um por um, uma operação arriscada. Quem é engenheiro deve estar sabendo o que eu estou falando, é arriscada. E um por um foi entrando na cápsula, e dizia o jornalista, e a cápsula que desceu até aquela ruína, ela trouxe vida. Por quê? Porque daquela ruína da perdição, daquele lugar de morte, eles foram içados. E aí disse o jornalista, nem sei a religião dele, mas ele dizia assim, eles renasceram, eles nasceram de novo, eles começaram uma vida nova, porque eles estavam fadados à morte, mas foram resgatados das profundezas, foram contra toda a possibilidade, foram resgatados. E que maravilha, dizia o jornalista, quando eles subiam, a expressão deles era de maravilha. Eu nasci de novo. E eu no carro ouvindo a notícia, dizendo assim, meu Deus, a jornalista está falando do Evangelho. Ela está numa outra linguagem, dizendo o que Deus fez por nós, porque foi isso que Ele fez, é isso que Ele faz. Nós estávamos fadados a morrer, nós estávamos nas nossas ruínas, não havia esperança para nós, mas Ele desceu até as nossas profundezas, desceu até o lugar onde nós estávamos, onde eu estava, onde você estava, e um por um, porque não foi por baciada, foi um por um, Ele resgatou daquele lugar onde certamente morreríamos, para nos trazer de volta à vida. E é assim que nós renascemos, é assim que nós iniciamos uma vida nova, nascemos de novo, começamos de novo. Por isso o Natal é este recomeço, porque é quando nós retomamos esta consciência, de que este recomeço Ele nos dá todos os dias. Todas as vezes que nós olhamos para o Senhor Jesus, Deus que se fez ser humano, olhando para Ele eu digo, eu posso recomeçar, eu posso começar de novo. Eu não sou um perdido, eu não sou uma pessoa que não tem jeito. Por mais que eu tenha escutado isso na minha vida da boca de alguém,
que eu não tenho jeito, que eu não tenho futuro, por mais que eu tenha escutado que eu não valho nada, que eu não tenho, eu tenho, porque Ele me deu. Eu tenho, porque Ele me salvou. Eu tenho, porque eu tenho um Salvador. Que o Natal, meus queridos, nos abra a contemplação deste mistério. Eu tenho um Salvador. Põe aí a tua mão no teu peito, fecha teus olhos e repete comigo: eu tenho um Salvador. Eu não estou perdido. Minha vida tem salvação. Minha história tem salvação. Minha família tem salvação. Obrigado, meu Senhor. Meu Senhor Salvador. Amém.